Caro amigo, espero que esta mensagem encontre você bem, pois estou passando por momentos terríveis. Recentemente, decidi revisitar a casa da minha infância, onde vivi até os meus 10 anos. O que eu encontrei lá me assombrou até o âmago da minha alma. Assim que entrei na casa, uma sensação de apreensão se apoderou de mim. As memórias da infância começaram a se misturar com algo mais sombrio e sinistro. Cada cômodo parecia vibrar com uma energia negativa, como se o próprio lugar estivesse vivo e ressentido. Enquanto eu vasculhava os quartos abandonados, ouvi vozes sussurrantes e passos arrastados vindos do sótão. Congelado pelo medo, subi as escadas e abri a porta do sótão, apenas para me deparar com uma visão que ainda me assombra nos meus pesadelos. Uma figura espectral, envolta em sombras, me encarava com olhos vazios e uma boca retorcida em um sorriso macabro. Um grito de horror escapou de meus lábios enquanto eu recuava, mas algo me prendia àquele lugar, como se minhas memórias estivessem sendo arrancadas de mim. Desde então, tenho sido assombrado por visões e pesadelos terríveis. Eu sei que algo maligno habita aquela casa, algo que não pode ser explicado pela razão humana. Por favor, me ajude. Estou com medo de que isso me consuma por completo. Gostaria de compartilhar com você uma experiência genuinamente assustadora que vivi em uma casa que acreditava ser assombrada. Há alguns anos, minha família e eu nos mudamos para uma casa antiga em uma pequena cidade do interior. Desde o primeiro dia, coisas estranhas começaram a acontecer. As luzes piscavam sem motivo aparente. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. E ouvíamos passos e vozes sussurrantes durante a noite. No início, atribuímos esses eventos a coincidências ou nossa imaginação, mas logo ficou claro que algo sobrenatural estava acontecendo naquela casa. A atmosfera era carregada com uma energia pesada e opressiva, como se estivéssemos sendo observados por algo invisível. Minha família começou a sentir uma sensação de desconforto constante. E eu mesmo acordava frequentemente com a sensação de que alguém estava me observando enquanto dormia. Em uma noite especialmente sombria, acordei sobressaltado por uma sensação de frio intenso. Quando abri os olhos, vi uma figura translúcida parada ao pé da minha cama, olhando para mim com olhos vazios e uma expressão de tristeza. Meu coração disparou enquanto eu tentava gritar, mas nenhum som saía dos meus lábios. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando-me tremendo e paralisado de medo. Foi então que percebemos que não estávamos sozinhos naquela casa. Espíritos atormentados habitavam aqueles corredores sombrios, presos entre os mundos dos vivos e dos mortos. Decidimos deixar a casa imediatamente, incapazes de suportar a presença constante daqueles espíritos atormentados. Mesmo agora, anos depois, ainda tenho pesadelos com aquela noite assustadora. E nunca esquecerei os olhos vazios da figura que me observava na escuridão. Olá. Espero que você esteja preparado para ouvir uma história que vai gelar o sangue em suas veias. Meu nome é Amanda e eu preciso compartilhar com você uma experiência assustadora que vivi em uma casa que acredito ser habitada por algo sinistro. Tudo começou quando eu e meu marido, Marcos, decidimos nos mudar para uma casa antiga no interior. A propriedade era impressionante à primeira vista, com sua arquitetura vitoriana e uma sensação de grandiosidade decadente. Mas o que não sabíamos na época era que aquela casa abrigava segredos sombrios que desafiavam a compreensão humana. Desde o momento em que entramos na casa, sentimos uma presença sinistra pairando no ar. Os corredores escuros e os quartos sombrios pareciam nos envolver em um abraço gélido, e os sons estranhos que ecoavam pelos corredores durante a noite nos mantinham acordados até o amanhecer. No começo, tentamos ignorar os sinais de que algo estava errado. Atribuímos os ruídos inexplicáveis aos rangidos naturais da casa e às sombras que se moviam no canto dos olhos à nossa imaginação exagerada. Mas logo ficou claro que algo muito mais sinistro estava acontecendo naquela casa maldita.
Marcos começou a acordar todas as noites gritando, alegando ter visto figuras sombrias rondando nosso quarto. Eu mesma experimentei sensações estranhas, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis sempre que estava sozinha na casa. Mas o que aconteceu naquela noite fatídica superou qualquer coisa que poderíamos ter imaginado em nossos piores pesadelos. Enquanto estávamos jantando na sala de jantar, as luzes começaram a piscar freneticamente e um frio repentino se apoderou do ambiente. Foi então que ouvimos um grito estridente vindo do sótão. Meu coração gelou enquanto eu olhava para Marcos, cujo rosto estava pálido de medo. Com um nó na garganta, subimos as escadas até o sótão, onde fomos recebidos por uma visão que ainda me assombra até hoje. No meio do sótão empoeirado, uma figura escura estava de pé, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural lá. Sua presença era opressiva, como se estivéssemos diante de algo que não pertencia a este mundo. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto tentávamos recuar, mas algo nos impedia de fugir. Então a figura começou a se mover em nossa direção, seus passos arrastados ecoando pelos corredores vazios. Em um momento de puro terror, conseguimos romper seu domínio e fugir da casa, deixando para trás todas as nossas posses e memórias. Desde então, não conseguimos esquecer aquela noite horrível. Marcos foi consumido por pesadelos terríveis, e eu mesma tenho dificuldade para dormir à noite, com medo do que possa nos esperar nas sombras. Estou aqui para compartilhar com você uma história que desafia a razão e faz até os mais céticos questionarem a existência do sobrenatural. Prepare-se para uma jornada assustadora através dos eventos aterrorizantes que vivi nas últimas semanas. Tudo começou com uma mudança para uma pequena cidade no interior. Minha família e eu nos instalamos em uma casa modesta, na esperança de encontrar paz e tranquilidade após anos de vida na cidade grande. No entanto, o que encontramos foi muito além do que poderíamos ter imaginado. No início, os sinais de que algo estava errado eram sutis. Pequenas coisas fora do lugar, ruídos estranhos durante a noite, a sensação de ser observado quando estávamos sozinhos em casa. Mas à medida que os dias passavam, esses incidentes se tornaram cada vez mais frequentes e perturbadores. Logo ficou claro que estávamos sendo alvo de uma força maligna e implacável. Objetos voavam das prateleiras, portas se fechavam com estrondo sem explicação e nossos sonhos eram invadidos por pesadelos terríveis que nos deixavam acordados durante a noite, tremendo de medo. Mas o pior estava por vir. Em uma noite fatídica, acordei com a sensação de que algo estava errado. Uma escuridão opressiva preenchia o quarto, e uma presença sinistra se fazia sentir ao meu redor. Tentei acender a luz, mas ela se recusava a funcionar, deixando-me completamente à mercê da escuridão. Foi então que vi uma figura sombria de pé no canto do quarto, seus olhos brilhando com um brilho demoníaco. Meu coração disparou enquanto eu lutava para me libertar da paralisia do medo. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta, sufocada pela presença maligna que me cercava. Por dias lutamos contra essa perseguição implacável, buscando ajuda em vão e sentindo-nos cada vez mais isolados e impotentes. A presença maligna parecia nos seguir para onde quer que fôssemos, como uma sombra sinistra que não podíamos escapar. Foi somente quando procuramos a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais que começamos a entender a verdadeira natureza do que estávamos enfrentando. A casa em que vivíamos estava construída sobre um antigo cemitério indígena, e os espíritos inquietos estavam buscando vingança por terem sido perturbados. Com a ajuda do especialista, realizamos um ritual de purificação na casa e nos livramos das entidades malignas que nos assombravam.
Desde então, recuperamos um pouco de paz, mas as cicatrizes dessa experiência assustadora ainda permanecem. Tudo começou com pequenos incidentes, coisas que pareciam insignificantes à primeira vista. Luzes piscando sem motivo, objetos desaparecendo misteriosamente e a sensação de estar sendo observado quando estava sozinha em casa. No início, eu atribuía esses eventos a coincidências ou minha própria imaginação. Mas à medida que o tempo passava, os incidentes se tornaram mais frequentes e mais perturbadores. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores durante a noite e sombras se moviam nos cantos dos meus olhos, desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente para elas. Então, eu comecei a ver a figura. Uma forma sombria e indistinta que parecia se esgueirar pelos corredores durante a noite, seus olhos brilhando com um brilho malévolo. Toda vez que eu tentava me aproximar, ela desaparecia, deixando para trás apenas um ar gelado e a sensação de medo que me envolvia. Mas as coisas realmente tomaram um rumo sombrio quando meu filho começou a agir de forma estranha. Ele começou a falar sobre um amigo imaginário chamado o Homem das Sombras, que o visitava à noite e sussurrava coisas em seu ouvido. Ele começou a ter pesadelos terríveis e acordava gritando no meio da noite, dizendo que o Homem das Sombras estava tentando levá-lo para longe. Isso foi o suficiente para me convencer de que não estávamos lidando com algo imaginário ou explicável pela ciência. Este espírito maligno estava tentando nos prejudicar, usando meu próprio filho como um meio de fazer isso. Desesperada por ajuda, procurei a orientação de um médium local, que confirmou minhas suspeitas. Este espírito maligno estava preso nesta casa há décadas, alimentando-se do medo e da angústia das pessoas que moravam aqui. Ela me disse que precisávamos realizar um ritual de limpeza para banir o espírito para sempre. Desde então, temos feito de tudo para nos proteger e proteger nossa casa dessa presença maligna. Realizamos o ritual de limpeza e buscamos a orientação de especialistas em fenômenos paranormais para garantir que estejamos preparados para qualquer coisa que possa acontecer.